TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde. É uma grande alegria voltar a estar convosco para podermos refletir em conjunto o tema que já está à vista e que nos é muito, muito importante. Deixa só aqui aumentar a letra, que está pequena. Portanto, vamos falar acerca da evolução de nós todos, que ela processa-se muito, muito lentamente até determinado ponto. A partir de determinado ponto, ela é mais rápida e dá-nos outras condições de entendimento acerca da vida real, e o conhecimento traz-nos imensa felicidade. Quanto mais nós sabemos e entendemos a vida real, a vida espiritual, mais felizes nós nos sentimos e muito agradecidos ao Pai. Portanto, vejamos que a evolução pode ser simbolizada como uma escada enorme. Ela vai sendo feita de grau a degrau. E há os primeiros degraus, eles são de facto mais lentos e demoram milhões e milhões de anos a nós despertarmos a nossa consciência para Deus e para a vida espiritual, desapegando-nos aqui da vida material, que nós ainda estamos muito apegados e que é um grande obstáculo à nossa compreensão e ao nosso trabalho interior de renovação individual. Portanto, passando cada degrau ainda, podemos dizer, que corresponde a um patamar evolutivo. Quando nós atingirmos o topo da escada, nós iremos passar a outros níveis que já não temos aqui acesso a eles. A doutrina espírita não nos dá acesso ao conhecimento desses níveis, porque nós não temos compreensão ainda para maiores conhecimentos, maiores absorções da lei, acerca da lei de Deus. Então, isto é também um estímulo, porque nós, à medida que vamos adquirindo conhecimento, nós ficamos mais e mais e mais. Há quem diga que a doutrina espírita já está ultrapassada. De modo algum. Nós ainda nem entendemos nem um terço da mensagem e da educação que a doutrina espírita traz aos encarnados, ao espírito em geral. Então, ela é de facto lenta e nós precisamos de aproveitar bem tudo quanto nos chega. Não nos esqueçamos que, com a chegada de Jesus, a humanidade atingiu um grande avanço, atingiu um grande patamar. E, a partir daí, ela começou a avançar um pouquinho mais rápido. Parece ter estagnado um pouco, mas não é verdade. Portanto, ela processa-se, onde ela se inicia a nossa evolução, a partir dos seres unicelulares até à última escala do ser inteligente, isto é, da mônada ao arcanjo. E agora surge-nos aqui uma palavra desconhecida por nós. A mônada. O que vem a ser a mônada? A mônada é o princípio inteligente, o princípio espiritual do universo. E nós vamos, a pouco e pouco, compreender
Portanto, podemos dizer que o início do espírito parte daí. Foi uma palavra criada, esta palavra foi criada no século XVII, na segunda metade do século XVII, pelo matemático e filósofo Leibniz, filósofo alemão. Foi ele que criou esta palavra. E é extraordinário o quanto ele atingiu de entendimento. Sim, ele atingiu esse conhecimento, porque ele já veio com ele com esse propósito de, digamos que, preparar até a chegada da doutrina espírita. Vamos então ver o que é que ele nos explica sobre exatamente o que é a mônada. E nós vamos identificar perfeitamente o espírito na mônada. Aliás, esse é o princípio que acaba por ser o espírito. Diz-nos ele descobriu o seguinte, é fantástico: mônadas são substâncias simples, portanto, unicelulares, indivisíveis. Indivisíveis. Ele começa com uma explicação extraordinária. Já está a identificar aqui algo muito importante. Mas já vamos voltar aqui depois. Vamos só ler até ao final. Formam a matéria, são o fundamento da matéria, mas não são matéria. São uma substância metafísica. São o fundamento da existência. É indivisível e indestrutível. Portanto, não poderia ser matéria, porque a matéria é divisível. Então, vejamos a analogia da sua descoberta. O espírito é indivisível. O espírito forma a matéria. Como é que o espírito forma a matéria? O espírito, ou melhor, o seu perispírito, é o modelo organizador do corpo. Sabemos isso, quem estuda a doutrina sabe que o modelo organizador do corpo humano, ou seja, do reencarnante, é o seu perispírito. Lá nele está tudo gravado. Todo o percurso que o espírito percorreu desde o seu início, a partir da única célula. Portanto, aqui já temos que o espírito é o fundamento ou a base da matéria, mas não é matéria. São uma substância metafísica, são o fundamento da existência. É indivisível e indestrutível. O espírito é isso mesmo. Ele não se divide e não se destrói. O espírito é eterno. Não poderia ser matéria porque a matéria é divisível. Exatamente. Então, nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, a descrição do que é o espírito. E temos aqui também algo que vem nos acrescentar à questão, que é de Marlene Nobre, no seu livro O Clamor da Vida. E ela diz-nos que do zigoto ao feto, o ser parte de uma única célula. Sabemos que é verdade. O zigoto é uma única célula formada pela junção da célula masculina com a célula feminina, forma o zigoto. E é a partir do zigoto que se começa a desenvolver o corpo humano, desde o embrião ao feto. E ela continua. Para a extraordinária complexidade multicelular. Portanto, ser parte de uma única célula para a extraordinária complexidade multicelular do surpreendente recém-nascido.
É absolutamente extraordinária a lei de Deus. Nós precisamos de começar a refletir muito sobre isso para entender Deus e as suas leis. Passando nas primeiras semanas do seu desenvolvimento embrionário por todas as etapas principais que atravessou. Todas. A formação do corpo que se está a formar vai apresentar todas estas formas. O ser unicelular, ele é, portanto, parte do ser unicelular, tem na sua forma a forma do peixe, pela qual já passou, do anfíbio, do réptil e, finalmente, o mamífero superior. Isto diz-nos Marlene Nobre e a doutrina espírita também o diz, não é? Portanto, é extraordinário perceber estas coisas, porque se nós não temos conhecimento minimamente básico, como é que nós queremos entender as leis de Deus e a sua existência? André Luiz traz-nos também, no livro Evolução em Dois Mundos, Psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira, algum acréscimo também à mônada. Diz-nos ele, sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos no seio da terra, recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a esprear-se no colo da paisagem primitiva. Isto, não se enfadem do tema, porque é só o começo, nós já vamos passar para o tema exatamente. Mas há que perceber de onde nós viemos, como a evolução se processa, paulatinamente, de degrau em degrau. Tá? Então, André Luiz está-nos isto mesmo. Foram os construtores do planeta que trouxeram do plano espiritual e depositaram aqui nos oceanos mornos, ou dos mares mornos, onde a vida se iniciou. A nossa vida iniciou-se no oceano. Foi aí que tudo começou. E é por isso que, na formação do corpo humano, ele vai tomar todas essas formas por o meio por onde passou. Está registado no perispírito. Então, ainda não acabamos. O André Luiz ainda continua só mais um pouquinho. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente. Ora, aí está. Está esclarecido. Portanto, dessa geleia dos mares mornos é que surge o princípio inteligente nas suas primeiras manifestações, trabalhadas no transcurso de milénios pelos operários espirituais. Sim, foram lá colocadas, não foram abandonadas, de modo nenhum. Como nós também. Nós também não fomos abandonados. Nós, à medida que vamos evoluindo, no plano espiritual, os benfeitores espirituais, que têm o conhecimento para isso, vão introduzindo algo em nós, que nos permite maiores capacidades de atuação e de atuação e de compreensão sobre a vida e daquilo que vamos depois desenvolver. Portanto, no transcurso dos milénios, pelos operários espirituais, as mônadas celestes. Aqui vem, então, André Luiz também utilizar essa expressão. As mônadas celestes, quer dizer, que as mônadas vieram do plano espiritual e depositadas. Exprimem-se no mundo pela rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Então, é extraordinário. Claro que Evolução em Dois Mundos é um dos livros um pouco mais complexos de André Luiz.
Mas, com boa vontade, também lá chegamos. Porque é muito esclarecedor. É assim que dos organismos monocelulares, ou seja, unicelulares, de uma única célula, aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior. Então, é assim o nosso destino nas mãos de Deus. E foi Ele que idealizou a sua criatura, mas com regras que nós temos de obedecer, porque Ele tem o seu programa e nós vamos ter que cumprir, quer queiramos, quer não. Se não formos a bem, vamos a mal. E o melhor é evitarmos o mal, tornarmos-nos humildes, estudarmos, interessarmos-nos, porque de facto é útil. Vamos adquirir mais interesses mais elevados, mais abrangentes, mas que digam de facto respeito a nós, que é a nossa evolução. Nós queremos ser felizes, mas procuramos a felicidade no local errado. Andamos tateando e temos tudo. Neste século, nós temos tudo que possamos aproveitar e sermos criaturas muito mais felizes. Aproveitemos a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma riqueza que nos foi trazida. Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio, ainda não, e discernimento, o ser automatizado nos seus impulsos, na rumagem para o reino angélico, despendeu 2.000 milhões e meio de anos. E a civilização aludida, a nossa civilização, floresceu há mais ou menos 200 mil anos. Portanto, a civilização usando já o raciocínio, a inteligência. Muito pouco tempo ainda. Portanto, não há muito tempo que o homem adquiriu a razão. Parece que não é muito tempo. Só falta a nossa boa vontade, porque podemos dar avanços muito maiores. Vejamos agora o que nos diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto. A infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. Portanto, esta é a nossa evolução, muito paulatina, muito lenta, mas que seja aproveitada. Não importa, Deus também não nos apressa, exato. Ele sabe os nossos limites e dá-nos o tempo. Mas não podemos, de facto, negligenciar o nosso esforço, porque aí então a lei vem e obriga-nos a avançar, do modo que não nos agrada muito. E agora vamos passar ao nosso tema, que será mais fácil e compreensível para todos nós, que trata, de facto, da evolução do ser humano. Kardec, como sempre, muito sábio, muito inteligente, coloca perguntas que nos interessam imenso. E ele pergunta, na questão 779, o homem colhe em si a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem desenvolve-se por si mesmo, porque é a lei que impulsiona o homem a avançar. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Sabemos bem. E porquê? Porque nem todos foram criados na mesma altura, nem todos obedecem
E por isso começa-se a distinguir diferenças. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contacto social. Cá está, muito interessante esta do contacto social. Por isso que o homem sente absoluta necessidade de conviver. Ninguém vive sozinho. Ninguém sobrevive sozinho. Nós dependemos uns dos outros, sempre. Vejam como Deus é sábio. Ele criou-nos essa necessidade íntima de procurarmos os outros, de estarmos com os outros, de partilharmos, de sentirmos a vibração, a presença, o carinho, a partilha uns dos outros. Nós queremos conversar. Quando a pessoa está muito tempo isolada, eu preciso ver alguém, eu preciso conversar, eu preciso de ouvir alguém falar. Há uma necessidade, é inerente ao ser humano. Portanto, porquê? Porque é assim que nós evoluímos uns com os outros, aprendemos a amar. E aqueles que são mais adiantados vão-nos dando os exemplos de que nós muito precisamos. 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas podem travá-la algumas vezes. E Kardec vai então analisar a resposta dos espíritos superiores. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. Não tem. E se o fizer, vai pagar muito caro por essa veleidade. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. E disso nós temos conhecimento total acerca de leis péssimas que entravam o avanço da criatura, dos países, de tudo, do que eles querem dominar. Mas há tudo um limite. Quando estas leis tornam-se incompatíveis com o progresso, são aniquiladas. Mas são mesmo. Juntamente com os que se esforçam por mantê-las. E assim será até que o homem tenha posto as suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos e não a imposição de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Nós podemos nos lembrar do nosso 25 de Abril, como era a situação antes do 25 de Abril e como tudo foi avançando após essa mudança na sociedade. Entrevaram enquanto puderam, mas houve um momento que houve basta, porque tinha de haver avanços na sociedade. E quem diz em Portugal, diz noutros países também. É assim. Quando chega a um excesso, as coisas acontecem naturalmente. Na 783, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas, portanto, da lei. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus sujeita-o de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Pode ser abalos físicos, tremores de terra, catástrofes imensas que arrasta pessoas, não é? Mas também pode ser de ordem moral, que nós acabamos de dizer, como uma revolução social. Conduz a isso, às grandes mudanças necessárias. Porque o ser humano não pode ser travado. Ele tem de avançar, eu preciso de adquirir mais conhecimento, preciso de mais liberdade.
E agora, Kardec analisa a resposta dos espíritos. O homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância. Ele mesmo sente a necessidade, tende a avançar, porque deve atingir o objetivo que a providência determinou. Ele esclarece-se pela força das coisas. As revoluções morais, cá está, e as revoluções sociais infiltram-se nas ideias pouco a pouco. Germinam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado, que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e com as novas aspirações. Foi o que aconteceu no nosso país com o 25 de Abril. Exatamente isso. A pobreza, o analfabetismo, a ignorância que existia no nosso país, tudo foi mudado nesse aspecto. A evolução que houve foi extraordinária e continua a haver. Por isso, desabam as sociedades. Os chefes de Estado também são retirados. Tudo nessa avalanche. Geralmente o homem não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentânea que o ferem nos seus interesses materiais. Exato. Alguns ficam aflitos. Então aqueles tremores da terra, que a pessoa tem pavor, fica aflita. Mas, por detrás de tudo isso, há os desígnios de Deus. Se isso acontece, é porque a humanidade de facto necessita. Portanto, não nos assustemos. Precisamos é de entender a lei. Porque nós somos submetidos às leis às quais temos de obedecer e precisamos de estudar para não sermos surpreendidos e estarmos preparados para tudo, mas fazendo sempre o melhor e ajudando os outros que estão mais atrás a nós do entendimento. É nosso dever. Aquilo que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. Eu acho que, vamos só terminar, é a tempestade, é o furacão que saneia a atmosfera depois de ter agitado com violência. Nós estamos todos muito preocupados com o que está a acontecer na Europa. Preocupa-nos a nós todos. Aquela guerra absurda, a destruição, as mortes, é uma coisa inaceitável. Mas o homem está a destruir-se, mas é absolutamente necessário. Há uma limpeza imensa neste período da humanidade. Nós estamos a aproximar do período de regeneração e o joio vai ter que ser arrancado do trigo. Chega a hora da ceifa. E a ceifa é cortar aqueles que não estão alinhados com a lei. E todos aqueles que, de facto, não aderem, não obedecem, vão ser retirados. Não foi o que nós temos visto ali atrás, não foi o que foi dito por Allan Kardec. Esses são aniquilados. Mas isto incomoda-nos muito. Evidente, nós não gostamos de ver o sofrimento. Mas, com o conhecimento da doutrina espírita, já começamos a precisar, já começamos a ser capazes de raciocinar e ver mais além. As coisas não acontecem à revelia de Deus. O escândalo é necessário, para renovar, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Todos esses protagonistas do que está a acontecer, é evidente que vão ser retirados e para muito longe mesmo. Então, na questão 784, a perversidade do homem
é imensa. Do ponto de vista moral, não parece que ele recua em vez de avançar? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É isso que os Espíritos nos ensinam. E é isso que nós precisamos de assimilar para agir de acordo com a lei, com o que eles nos ensinam, porque eles é que sabem. Eles são os mais adiantados, nós somos os muito mais atrasados. Eles têm a missão de nos ajudar a nós a evoluir. Qual o maior obstáculo ao progresso? E aí nós vamos ter que nos identificar e refletir. O maior obstáculo ao progresso, ao nosso progresso, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Mais fácil, muito mais fácil. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redroba a atividade daqueles vícios. Chegamos a pensar isso mesmo. Quanto mais sabe, parece que mais depravado é. Desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. Isso é demais. Que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Sem dúvida, eles, buscando mais e melhor para eles também entram na pesquisa e descobrem coisas também importantes. É assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. As revoluções sociais têm esse objetivo. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor. E isso nós necessitamos. Que, além dos gozos dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Afinal, é o que nós procuramos. Nós procuramos mesmo essa felicidade. Mas temos de aprender o caminho para a atingir. Kardec agora faz a análise do esclarecimento do espírito superior. Há duas espécies de progresso que, embora apoiando-se mutuamente, não marcham lado a lado. Entre os povos civilizados, o progresso intelectual tem recebido no correr deste século todos os estímulos desejáveis. As descobertas têm levado a isso tudo. Tem sido um avanço extraordinário. A pessoa fica assim meio que aflita-se, não compreende onde é que isto vai chegar. As pessoas já não têm tempo de aprender o que chega. Logo atrás chegam novas novidades, novos conhecimentos que a pessoa não tem capacidade de absorver. Então, está a ir muito rapidamente o aspecto intelectual. Muito falta para que o progresso moral esteja no mesmo nível. Muito falta. Sabemos que sim. E, contudo, comparando-se os costumes sociais de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. É uma verdade. Porque então essa marcha ascendente haveria de parar mais em relação à moral do que em relação ao progresso intelectual? Pergunta Allan Kardec. Passando, eu já começo a acelerar, porque eu já vi que tenho muita coisa para... E o tempo, eu já começo, e a Rosarinho não perdoa. A questão 895. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Vejam, temos de dar muita atenção a isto. O sinal mais característico da nossa imperfeição é o interesse pessoal. O interesse material. O interesse que diz respeito a nós. Só nós. Primeiro nós, depois os outros. O interesse pessoal. O egoísmo, não é? O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Vamos-nos desapegando. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Tal qual. Não tem tempo. Tão absorvido com os interesses materiais. Numa agitação que não para.
Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Vamos aprender com a doutrina espírita. Na 903, de entre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los, enquanto não atacar do mal pela raiz. Claro, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. É no egoísmo que está a verdadeira chaga da sociedade. Então nós precisamos saber que o interesse material é um grande obstáculo à compreensão das coisas espirituais, dos interesses do espírito. Nós não temos tempo para o espírito, porque estamos muito absorvidos por esses interesses materiais. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo. Vamos trabalhar. Vamos nos concentrar mais no outro. Primeiro no outro e depois em nós. Sempre o outro em primeiro lugar. Porque nós fazemos justamente o contrário. Primeiro nós, depois o outro. Então aqui está o egoísmo a ser debelado em nós. A moral já nesta vida deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Claro, nós sentimos alguma coisa pelo outro. Nós estamos tão preocupados connosco, tão centrados em nós, mais que nós nos damos conta do outro que sofre, das necessidades pelas quais passa, pelas dificuldades gerais, tudo. Nós não vemos nada disso. A nós é que nunca chega. Nunca chega. Temos sempre ideias, isto, aquilo, aquilo outro. Mas nunca está o próximo nesse programa. Então, o egoísmo. Vamos ter muita atenção ao nosso egoísmo. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Uma grande verdade. Além disso, é necessário que se reformem as instituições humanas. Isso depende da educação. No 915, por ser inerente à espécie humana o egoísmo, não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? É certo que o egoísmo é o vosso maior mal. Porém, ele prende-se à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Depurando-se por reencarnações sucessivas, os espíritos perdem as outras impurezas. Acho que já li este, não já? Eu já estou perdida. Isso depende da educação. A evolução está na própria natureza. Sim, nas leis de Deus. Passamos agora aqui, vamos já nos aproximando mais para o fim. Trazemos aqui o livro Análises Espíritas, do espírita Diolinda Amorim, que já partiu e que foi um grande jornalista e um lúcido escritor brasileiro. Um espírita extraordinário também. E neste livro ele faz a análise também sobre a evolução. E é muito simples para compreender-se. A evolução está na própria natureza. Tudo está sujeito à lei geral da evolução, que é modificação para melhor. Quando um estágio do processo evolutivo encerra o seu ciclo ou chega ao ponto que deveria chegar, logo se inicia outro estágio que o supera na ordem natural das coisas. Quando atingimos um lance de escadas, atingimos-lo, nós passamos a outro e assim sucessivamente. A evolução opera-se naturalmente, independentemente das opções dos homens, pois a lei não pede licença a ninguém, mas de certo ponto em diante, a evolução depende muito da vontade humana.
da nossa vontade. E nós sabemos o quanto negligenciamos. Hoje era para ir ao centro espírita estudar. Não, hoje chove muito, hoje não vou, não me apetece, estou cansada. É a nossa vontade que põe sempre em segundo lugar os nossos interesses espirituais. Em primeiro lugar, podemos notar que uma parte da evolução realiza-se naturalmente pela força das coisas. Em segundo lugar, o próprio homem tem uma parte importante no seu quadro evolutivo pela tomada de consciência da sua posição perante a vida. Isso é importantíssimo. A doutrina espírita nos ajuda a compreender, a adquirir essa consciência. Na perspectiva espírita, consideramos a evolução do espírito através de uma lente maior. É claro, quem está na doutrina espírita e estuda vai entender muito mais alto. O espírito terá de progredir em conhecimento e a moral. Ciência e moral caminhando lado a lado. Haverá um momento em que isso vai acontecer. O progresso é uma operação individual, inerente ao livre-arbítrio, e por isso depende muito da vontade, do desejo sincero de tornar-se melhor. Os mentores espirituais ajudam muito com as suas lições. Sim, as suas lições e inspiração. Se nós, de facto, denotarmos interesse em aprender, em evoluir, em nos tornarmos melhores do que somos, não nos vai faltar o auxílio dos benfeitores espirituais. Eles se alegram quando percebem que nós estamos interessados em aprender, em avançar. Mas se o indivíduo não quiser, se não estiver disposto a modificar o seu estado íntimo, preferindo cuidar mais da parte exterior da sua vida, naturalmente o progresso espiritual será retardado, ficará dependente de outra existência reencarnatória. E não sabemos se é de uma ou outra, são de muitas outras reencarnatórias e como é que elas vão ser dolorosas para despertar o espírito. Tudo pode acontecer. Errar não compensa. Por que não compensa? Porque vamos sofrer como resposta as consequências dos nossos erros. E aí está, então, as reencarnações com muito sofrimento, porque a lei de causa e efeito tem que atuar em nós. Só os espíritos superiores não erram. Eles já percorreram todos os caminhos e palmearam todos os roteiros, reunindo as experiências necessárias para atingir o grau evolutivo que conquistaram. A idade deles é avançada no campo do saber universal, mas, relativamente aos homens da Terra, ainda existe muita estrada para percorrer. E nessas estreitas vias é errando que se aprende, é aprendendo que se ilumina para a libertação espiritual. Como é errando que, através das reencarnações, nós vamos sentindo bem na pele o que é errar e que não podemos errar. Aprende-se assim. Aprende-se assim, é sofrendo as consequências dos nossos erros, que o espírito desperta para a realidade. A evolução, porém, vai nos conferindo paulatinamente meios de observação e aí compete-nos sentir os princípios da verdade maior e sustentar uma fé mais pura, porque ela é sustentada no conhecimento. Essa que é a verdadeira fé, que possa encarar todos os raciocínios frente a frente, no dizer de Allan Kardec. Todos nós somos devedores, isso é notório, que senão não estaríamos aqui, neste planeta. Mas nem todos pagamos ou recebemos dívidas na mesma época. Uns já liquidaram, outros estão pagando agora e outros ainda irão saldar depois, mas todos passam pelos mesmos processos de contabilidade divina, métodos estatuídos por Deus para a evolução das criaturas. Sim, ninguém é privilegiado. Todos passam pelas mesmas situações, pelos mesmos caminhos e sofrem as consequências. Há almas que erram a vida toda na carne, sem serem chamadas juízo na terra, no céu ou em si mesmas. E é esse caso que suscita em muitas situações a revolta pela vida ou contra Deus, revolta cujo móvel único é a ignorância. É exatamente.
Aquele que pensa ludibriar a lei, que aparentemente está sendo protegido pela sorte, é o mais desfavorecido, por não possuir evolução bastante para suportar os contrastes nos campos operacionais da consciência. Portanto, ainda não chegou aquele tempo mesmo sério e difícil. São, na verdade, crianças, a razão pela qual a inteligência, de facto, está aqui um erro de pontuação, mas adiantemos, não lhes colocou fardos pesados nos ombros pelo facto de serem frágeis. No tempo certo, a lei da reencarnação tomará conta das suas artimanhas e selecionará todos os seus problemas, trazendo-os ao envelope do corpo quantas vezes forem necessárias. É óbvio. Ninguém escapa à lei. Mais cedo ou mais tarde, nós somos chamados à razão e à correção. As faltas que são logo corrigidas é por tratar-se de almas mais velhas, cujo início de resgate já começou a operar, e todo o erro sempre lhes traz consequências desastrosas. Aliás, todos nós aqui já sabemos. Nós já sofremos essas consequências. Sabemos o quanto a vida nos traz problemas de toda a ordem. Não é a vida, somos nós. Esses espíritos estão sendo chamados para o arrependimento de tudo o que fizeram e encontrando oportunidades para se desfazerem do mal que causaram aos outros. Lá está. Reparação. Temos que reparar o mal que causamos ao próximo. E concluindo, ora, a Rosadinha está satisfeita. Consegui, quase. Portanto, concluindo, sejamos complacentes, vejam, o conselho, para com os que erram, porque os que erram ainda não têm entendimento para evitar o erro. Tolerantes para com aqueles que nos ofendem. Tolerantes. Aqueles que nos ofendem também não entendem que ofenderam. E sejamos persistentes no bem. Portanto, façamos o bem a quem nos faz mal. Não é o dente por dente, nem o olho por olho. Então, se nós vamos entrar nesse nível, é que nós nunca mais nos libertamos das reencarnações. E cada reencarnação será sempre mais dolorosa que a anterior. Nós vamos ter que ser capazes de orar de imediato no momento da ofensa, para esquecermos. E temos que racionalizar os conhecimentos que vimos adquirindo através da doutrina espírita. Nós somos responsáveis, já frequentamos a casa espírita. Portanto, é isso. Vamos fazer o bem a todos, mesmo que eles nos façam mal. Temos que orar e pedir ajuda para nós, imediatamente, para não revidarmos e não ganharmos o ódio ou a antipatia ou o desejo de vingança. Isto é muito sério. Temos que entender esta lei. Não vamos nos perturbar com as vantagens dos outros, pois cada um tem o seu dia, a sua oportunidade. Cada um vai manifestar-se de acordo com o que absorveu, do que entendeu, do que aprendeu, obviamente. Desenvolver esse desejo de paz e de amor e de concórdia entre todos. Deixemo-nos de críticas. Disse-me isto, fez-me aquilo. E isso vai ser tema para muita conversa e muitos dias. Porque as pessoas vão gostar, mesmo só esse é o tema preferido. É falar do negativo. Então vamos tomar muita atenção. Muita paz com Jesus a todos. Muito obrigada pela vossa paciência e desejo-vos um fim de semana agradável, em paz, serenidade
e muita esperança num futuro melhor. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu só ouvi o fim da palestra, mas eu acho que este é nosso grande desafio para muitas vidas. Não é para uma, é para muitas. Andamos há milénios, alguns de nós conheceram Jesus, e andamos há milénios a percorrer as estradas da reencarnação para tentarmos evoluir. A doutrina ensina-nos que nós evoluímos pouco em cada encarnação. São raros os espíritos que fazem grandes caminhadas numa só existência. Mas a nossa caminhada do berço ao túmulo, porque depois teremos outra do túmulo ao berço, que também é muito importante, mas a nossa caminhada do berço ao túmulo é uma oportunidade única para prepararmos a nossa próxima reencarnação. E às vezes esquecemos-nos disso. Esquecemos-nos que as dores de hoje resultam das dificuldades de ontem e que, se persistirmos nessas dificuldades, não evoluímos. Também não retrocedemos. Não sei se a Noémia falou do assunto. Não retrocedemos, mas estagnamos. E nós não queremos estagnar. Queremos evoluir, caminhar pouco a pouco pelo caminho que o Mestre nos deixou. E esse é o caminho. Não temos outro. Ele disse-nos que era o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos leva até ao Pai. Não vamos dar saltos, vamos fazer pequenos percursos. E não temos atalhos, temos só um caminho. Bom, vamos agora para... Já estamos... Não, ainda temos mais um bocadinho de tempo. É como acabar antes do tempo, é como acabar depois do tempo. Os nossos amigos estão cá até à hora. Depois da hora também não devemos ficar. Porquê? Porque eles são muito ocupados e têm outras tarefas a cumprir. É por isso que as nossas tarefas aqui da casa, e nós temos tanto rigor, às vezes, outras vezes também nos perdemos, mas eles rigorosamente entram à porta antes da hora, minuto antes da hora, e saem exatamente quando a tarefa acaba, que é aquela hora que nós determinamos. É como quando fazemos o nosso evangelho no lar lá em casa. Eles vão à nossa casa, quando nós determinamos aquele dia, aquela hora, e vão-nos ajudar. Bom, vamos então agora para a nossa prece de encerramento. E como sempre vamos agradecer ao mundo maior que aqui se encontra em nome de Jesus. Vamos erguer o nosso coração, o nosso pensamento, até à sublime imagem do Mestre amado, o doce Rabi da Galileia. Desceu imenso, preparou-se profundamente para vir até nós. Espírito puro, encarnou entre espíritos imperfeitos e veio até à Terra para nos servir de exemplo, mas para elevar a lei de Moisés, para dizer-nos que havia mais um degrau a subir, o degrau do amor, o degrau da compaixão, que todos somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Estamos em caminhada evolutiva em direção à luz, para sermos um dia espíritos perfeitos. Ele veio ensinar-nos que através do nosso coração
onde já se encontra semeado o reino de Deus, haveremos de caminhar, desbravar as nossas imperfeições, ultrapassar as nossas sombras, iluminar o nosso espírito e vencer sempre. Com o seu amparo, com a sua luz, com o seu amor, com o seu perdão, mas recordando sempre que precisamos amar, precisamos perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. Obrigada, Mestre. É com profunda gratidão que nos dirigimos nesta hora a vós, pela mensagem que atravessou milénios, pelo amor que nos dedicas a cada hora. Gratos somos, Mestre, por não desistires de nenhuma das tuas ovelhas e de continuares conosco até ao fim dos tempos. Abençoai-nos as horas e estendei estas bênçãos ao mundo lá fora. E sede conosco, Senhor, hoje, agora e para todo o sempre. E que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Mas não se esqueçam também, se trouxeram águas, não se esqueçam de ir buscar as vossas águas. Muito obrigada, um resto de bom fim de semana. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.